Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem? Comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele lhe respondeu: Seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta sã e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas, quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Isso está em Lucas, e é a parábola do filho pródigo. O Evangelho de Jesus, ele é lindo. Isso tudo tem um significado muito grande. Jesus, ele não fala para o corpo de 60, 70, 80 anos. Ele fala para a alma imortal e eterna. Jesus sempre se preocupa com a questão da vida eterna. Então, o que isso tudo significa? Isso tudo é a maneira como cada um de nós conduz a nossa vida. Se nós focamos única e exclusivamente a nossa vida nas questões materiais, quando nós vamos para o estrangeiro e lá não economizamos e não carregamos dentro de nós o necessário, o que acontece? Nós realmente vamos sentir a falta e aí vamos nos lembrar que na casa do Pai nós tínhamos tudo isso. Qual é a casa do Pai? É a consciência que cada um tem de Deus. Nessa situação, quando nós nos colocamos de frente com a morte, a quem nós vamos recorrer? Então,
é muito importante que nós compreendamos que na casa do Pai, ou seja, uma consciência aberta para Deus, tudo Ele resolve. Porque quando Jesus diz, qual é que é o Pai que tu pede um pão e Ele vai te dar uma pedra, tu pede um peixe e Ele te dá uma serpente, e Ele diz, vós que sendo maus sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus, vosso Pai, que é bom. Então nós temos que entender que a maior conquista de cada um de nós é a conquista de si mesmo, é a consciência de Deus, é o retorno à casa do Pai. Porque na casa do Pai não existe o medo, a dor, o sofrimento, a carência. Na casa do Pai, na alma, existe o quê? A consciência de Deus. E pela consciência de Deus, manifestando a consciência de Deus, nós realmente encontramos aquilo que precisamos. E por isso que também de uma forma fantástica, de uma forma educativa, de uma forma linda, né? Jesus, Ele também nos diz e Ele coroa esse pensamento de hoje, quando Ele fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado tudo de acréscimo. Fiquemos com Deus.